Olá, boa noite, bem-vindos a mais essa live. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram e hoje essa live é dedicada a gastos públicos. O título é Gastos Públicos, Herói ou Vilão? Vamos descobrir na live de hoje. Matheus, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Meu nome é Marco Krebs, eu sou professor de macroeconomia no Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFRJ e eu ensino alunos de engenharia e administração a se tornarem profissionais do mercado com um diferencial em macroeconomia. Se você não está me seguindo, clica aqui em cima, começa a me seguir, me ajuda a espalhar esse vídeo, tá bem? Bom, vamos falar sobre gastos públicos. Finalmente, são heróis ou são vilões? É um herói ou é um vilão a questão do gasto público? Então vamos dar uma olhadinha na nossa história. O Brasil é um país que tem uma história de excesso de gastos públicos. Existe um livro absolutamente imperdível que analisa a situação macroeconômica desde 1947 até a atualidade, que é do grande mestre Fernando de Holanda Barbosa, o flagelo da economia de privilégios, Brasil 1947-2020, crescimento, crise fiscal e estagnação. E nesse livro, o Fernando de Holanda, ele aborda com maestria todas as crises fiscais desde a segunda metade do século XX até hoje e os impactos, os efeitos nefastos dessas crises. Uma crise fiscal é uma coisa muito séria. A gente vai analisar ao longo dessa nossa live qual é a consequência que uma crise fiscal, quando estoura essa crise, qual é a consequência gravíssima que isso pode ter na economia. Bom, então, analisando a história econômica do Brasil, o Brasil é um país recheado em sua história de crises fiscais. Crises fiscais que sempre, inevitavelmente, levaram à inflação e levaram a situações gravíssimas na economia. O que caracteriza uma crise fiscal? Ora, o país precisa ter uma coisa chamada equilíbrio fiscal. O que é isso? As contas públicas precisam estar equilibradas. Silvia, quanto tempo, minha querida? Muito obrigado por estar assistindo. As contas precisam estar equilibradas. Como que o governo se financia? Gente, olha só, vamos fazer um paralelo com a nossa vida, com a microeconomia. Oi, querida. Nós temos um salário X e nós temos gastos Y. Se a gente gastar mais do que ganha, nós vamos precisar financiar as nossas despesas ou pedindo emprestado para alguém, ou uma doação, uma ajuda de um pai, de uma mãe, do marido, da mulher, etc. Ou então nós vamos ter que pedir emprestado. Esse empréstimo, ele precisa ser pago algum dia. Caso contrário, a sua dívida vai crescendo como uma bola de neve. O Estado, as finanças públicas, elas não são muito diferentes. O Estado se financia, o governo se financia arrecadando impostos e esses impostos fazem frente aos gastos. Acontece que é muito comum que os gastos públicos sejam maiores que os impostos arrecadados. Então o governo precisa se financiar com dívida. Ele se financia com dívida ou emitindo moeda. Emissão de moeda, todo mundo sabe que é suicídio absoluto. Porque o aumento da base monetária, uma emissão de papel moeda é absolutamente inflacionário, isso é
suicídio do ponto de vista do mais pobre, do assalariado, do trabalhador que ganha menores salários. Tem inflação e desemprego, né? São as piores variáveis que podem ocorrer com o trabalhador. É o trabalhador mais desfavorecido que paga mais com inflação. Então, emitir papel moeda, como aconteceu na história da economia brasileira na década de 1980, está fora de cogitação. Então, o governo só resta a ele se financiar com títulos de dívida. O que é isso? Traduzindo do economês para o português, ele pede dinheiro emprestado para a sociedade, não é para os bancos não, é para a sociedade. Ok, bom, ele precisa organizar suas finanças, né, para que um dia essa dívida pare de crescer. Você não pode ficar eternamente emitindo dívida, pedindo dinheiro emprestado, senão, obviamente, não vai dar certo. Então, mas por que, Krebs? Por que existe uma corrente chamada corrente desenvolvimentista, ou, falando em termos mais genéricos, a corrente heterodoxa, a linha de pensamento heterodoxo da economia, que defende um aumento de gastos e que não crê que responsabilidade fiscal seja tão importante? Essa linha desenvolvimentista, ela se baseia na seguinte equação fundamental, na seguinte equação da contabilidade nacional, tá? Com uma das grandes contribuições de John Maynard Keynes, né, o grande economista Keynes. Ele organizou a contabilidade nacional e organizou a forma de cálculo do PIB. O PIB é calculado pela demanda de bens, demanda total de bens domésticos, tá? Somada essa total demanda por bens domésticos é a forma de cálculo do PIB. Então, o que é o PIB? O PIB é o consumo da sociedade, mais o investimento da indústria, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas, mais tudo que o país exporta, menos o que o país importa. Então, os gastos do governo estão ali, como um dos membros que compõem o PIB. Ora, teoricamente, algebricamente, se aumentar gasto, aumenta o PIB. Então, vamos colocar o governo para gastar, vamos gastar à vontade, que o PIB vai crescer a beça. Olha, se isso fosse verdade, o Brasil já teria crescido a taxas assim astronômicas, que o que os governos brasileiros ao longo da história mais fizeram foi gastar. Nós tivemos recentemente, precisamente há 10 anos atrás, um governo que diz que gasto é vida. E sob esse lema, nós tivemos uma queda de PIB de 7,2% no biênio 2014 e 2015. Então, né, isso é que me fascinou na economia. Eu sou engenheiro químico de formação, mas fiz mestrado em economia e doutorado em engenharia de produção, engenharia econômica, que acabou sendo naturalmente um doutorado em economia, porque a economia não é uma ciência exata. Essas fórmulas, equações, não são equações, elas são modelos que tentam refletir a realidade, tá? Mas isso não é algébrico, assim, não. Se eu gastar muito, então o PIB vai crescer. Não é bem assim, as coisas não são simplórias dessa maneira, né? É preciso que o gasto venha com responsabilidade, é preciso que o gasto venha com investimento e especialmente com uma contrapartida de receitas. Caso contrário, essa dívida vai aumentando até se tornar insustentável. Essa relação dívida-PIB, ela precisa ter uma trajetória convergente, como se diz em matemática, né? Não pode ser explosiva e tender para o infinito.
não acontece. E se isso acontecer, o país perde a credibilidade, né, e perde a sua capacidade de financiamento, né, que é justamente o que acontece na prática e uma coisa prevista por um grande economista chamado Rutger Dornbusch. Então já eu vou falar mais do Dornbusch. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pelo seguinte: se os gastos do governo aumentarem demais, de tal sorte que a proporção dívida-PIB só aumenta, a dívida aumenta, ou seja, você vai aumentando o gasto, já está com 80% do PIB em dívida, tá? Só para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro é da ordem de grandeza de 8 trilhões de reais. Rafael Lira, muito obrigado, bem-vindo. 8 trilhões de reais, tá? 80% do PIB equivale aproximadamente a 6,4 trilhões de reais. Essa é mais ou menos a ordem de grandeza da nossa dívida. Ora, se ainda assim a gente não consegue, o governo não consegue economizar para pagar os juros, ou seja, não consegue ter superávit primário, né? Eu já falei várias vezes aqui, o resultado primário é tudo que o governo arrecada de impostos, menos o que ele gasta antes do pagamento dos juros da dívida. Se isso é positivo, a gente diz que o governo fez um superávit primário. Se isso é negativo, diz que ele fez um déficit primário. Nós temos feito déficits primários desde 2014. Ou seja, antes de pagar os juros da dívida, a gente já está no vermelho. O que o governo tem que fazer? Pedir mais e mais emprestado. E aí, se você abrir o jornal, você vai ver os juros futuros, como é que estão? A famosa boca de jacaré. Os juros estão aqui, assim, no curto prazo, e vão aumentando para o longo prazo. O que é isso? Risco. As pessoas, para emprestarem, a sociedade, os investidores, para emprestarem para o governo, querem mais retorno no final. Por quê? Ganância? Não! Por causa do risco. Se eu não paro de me endividar, vamos supor que o Rafael vai me emprestar dinheiro, tá? Mas só que eu não paro de me endividar, eu não junto dinheiro para pagar os juros da dívida com ele. Aí eu peço para a Silvia e também não junto dinheiro para pagar os juros da dívida com a Silvia. Eu peço para a Gabriela e assim vai. Quando chega ali, no enésimo investidor, fala: não, peraí, esse cara não está conseguindo, não está bem das pernas. As finanças, ele não consegue equilibrar. Não se trata de austeridade fiscal, não é nada disso. Trata-se de equilíbrio. Você tem que chegar um momento e falar: para um momentinho, eu preciso pagar pelo menos os juros dessa dívida. Então, se o governo só aumenta a sua relação dívida-PIB, enfim, se a dívida só vai aumentando, o governo precisa cada vez mais pedir emprestado. Isso gera uma crise fiscal, essa situação. Isso tem um nome de fiscal, porque política fiscal é o nome que se dá à política do governo na sua decisão de gastos, quanto ele vai gastar e quanto ele vai cobrar de impostos. Isso é a chamada política fiscal. Do outro lado, a política monetária é a decisão do Banco Central quanto a juros, qual vai ser a taxa de juros da economia. Ora, nós estamos com uma situação de o país estava quebrado, absolutamente quebrado, quando começou o governo anterior. Ele entrega o país igualmente quebrado para o governo atual, e o governo atual está, então, pensando, em aumento de gastos, em deixar 230 bilhões de reais fora do teto. Não se fala, tudo bem, pode até abandonar essa âncora fiscal, que é o teto de gastos, mas não se fala em adotar uma outra, Então a gente vai de governo em governo fazendo essa trajetória suicida no que tange à política fiscal.
né? Porque a gente não consegue fazer um planejamento, não consegue fazer uma política econômica, um planejamento de política econômica para resolver a situação fiscal. Não, peraí, não se trata de ter austeridade. Uma coisa é você ser austero, cortar gasto. Outra coisa é você tentar ser responsável. Não, peraí, eu vou pelo menos tentar ter superávit primário, eu vou tentar juntar para ter superávit primário, ou seja, para pagar os juros da dívida, né, para mostrar para o investidor, para ele não ir embora do Brasil, para vir investidor externo. Essa história de investidor, o capital especulativo, bobagem. É necessário que entrem dólares de fora para que dólares sejam trocados por reais. Se isso não acontece, o dólar sobe. Tá? E eu já falei aqui no meu Instagram, é uma falácia dizer essa história que dólar alto e bolsa em queda só afeta os ricos. Negativo. Os mais pobres, o trabalhador menos favorecido, o trabalhador mais desfavorecido, é aquele que mais sofre com dólar em alta. Por quê? Quem tem dinheiro, quem é abastado, quem tem renda, simplesmente sai da bolsa, se a bolsa está caindo, e vai para onde? Não, eu só vejo só o risco. Show de bola. Então vou aplicar em quê? Juros futuros. Sensacional. Juros futuros estão dando mais que inflação, 5, 6, 7% até acima da inflação, com risco bastante pequeno, que é pequeno. Eu não sou tão avesso ao risco, maravilha, então vai para Bolsa de Valores de outros países, ou a própria Bolsa Americana, enfim, quem tem recursos para aplicar no mercado de títulos, no mercado de títulos de dívida, no mercado da Bolsa, esse investidor sempre dá o seu jeito. Quem não dá o seu jeito é o assalariado que ganha um salário mínimo ou menos, que tem um salário de fome para comer, e aí com dólar mais alto a comida sobe, porque sobe a inflação. Então, é uma falácia essa história de que dólar não afeta a vida do pobre. Existe uma teoria nova, né? Nem tudo que é novo é moderno, nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é novidade é benéfico, né? Então existe uma teoria monetária que dizem que é uma teoria monetária moderna, que diz o seguinte: o país pode se endividar tranquilamente em moeda local, que não tem problema, desde que ele seja na sua moeda. Meu queridíssimo Newton Bruno, seja bem-vindo. Então, a teoria monetária moderna diz que o país pode se endividar em moeda local, que não tem problema. Olha, a pessoa que afirma uma coisa dessa, ela não estudou macroeconomia. Está aí o Newton, que não me deixa mentir, né, Newton? Comenta aqui embaixo, gente. Chame seus amigos, vamos ampliar o debate dessa live. Siga um exemplo do Newton, que é um grande parceiro, que sabe tudo de macroeconomia. A pessoa que diz uma barbaridade dessa, que o país pode se endividar na sua moeda local, não estudou macroeconomia. Existe em qualquer livro de macroeconomia um pouquinho mais profundo, né, saindo daquele nível de graduação, como é o Blanchard, etc., mas um pouquinho mais fortinho o livro, a trajetória da dívida pública como proporção do PIB, tá? Uma equação diferencial, DB/DT, a variação da dívida com o tempo, como função do título, ela é um parênteses, que é a taxa de juros menos a taxa de crescimento, menos o superávit primário. Então tem aí um termo R menos G. R é a taxa de juros, G
é a taxa de crescimento. Então o que acontece? Se o país tem uma taxa de juros R menor que a taxa de crescimento, ou seja, R menos G dá negativo, a trajetória da evolução da dívida com a própria dívida é decrescente. E assim é convergente, converge para um número. B. Oliveira, bem-vindo. E aí esses países que crescem mais do que a sua taxa de juros não precisam ter superávit primário. Desde que eles cresçam a uma taxa maior que a sua taxa de juros. Quem são esses países? Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, França. Países com taxa de crescimento muito alta, países desenvolvidos. Agora, porque isso é uma coisa, gente, matemática. Agora não é mais ciência social. Agora eu estou falando de uma equação diferencial que qualquer estudante de engenharia ou economia, qualquer um que tenha feito cálculo 2, né, vai saber disso. Que para você que não fez cálculo 2, é o seguinte: tem você que foi à escola, né, tem uma reta, e o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, ela pode ser negativa se a taxa de crescimento for maior que a taxa de juros. E a gente quer isso, que seja negativo, para convergir. Agora, se a taxa de juros é maior que a taxa de crescimento, R, taxa de juros maior que G, aí vai ser positivo. Aí vai explodir. Qual é a chance de não explodir isso? Menos superávit primário. Então, a chance de dar um negativo, de isso aí começar a convergir, é o país ter superávit primário. Ou seja, os países que não crescem a uma taxa superior à sua taxa de juros precisam ter superávit primário para que a trajetória da dívida, a evolução dessa dívida, convirja, para que não seja uma coisa explosiva. Aí o cara heterodoxo está ouvindo, esse Krebs é um ortodoxo, né, capitalista, cruel. E daí? Ô Krebs, e se não convergir? E se não convergir? Eu vou te explicar o que acontece se não convergir. E aí um cara chamado Rudiger Dornbusch, tá, que o Dornbusch, travamos um pouquinho, né? Agora retomando. Gabriel, meu queridíssimo Gabs geógrafo, obrigado, querido. Travamos um pouco por falhas na conexão, vou repetir. Rudiger Dornbusch foi um dos grandes macroeconomistas. Ele era casado, inclusive, com uma brasileira, e ele criou com Stanley Fischer, né, ex-presidente do Banco Central israelense, o famoso modelo de Dornbusch-Fischer. O Dornbusch, nos seus inúmeros livros, ele escreve que as crises fiscais estouram. E o que é isso? É uma questão de bom senso. Se a sua dívida só cresce, eu não junto dinheiro para pagar juros. Aí eu peço para o Gabriel, não junto. Aí eu peço para o Newton, não junto dinheiro para pagar. Eu vou pedindo, não junto para pagar para ninguém. Chega lá atrás, o cara, não, peraí, só te empresto se você me pagar mais juros, porque é lógico, ninguém corre risco de graça. E eu, sem problema, eu te pago mais juros. E vou me endividando, não economizo dinheiro, não junto dinheiro para pagar juros e a minha dívida vai aumentando. Úrsula, que alegria, muito obrigado. Úrsula Wilber, minha aluna do FGV Company. Vai chegar uma hora, o que o Dornbusch prevê nos livros dele, aconteceu. Vai chegar uma hora seguinte, não vou mais te emprestar. Simples. Quando isso acontece, o governo perde a sua capacidade de financiamento. E quando isso acontece, aí é um terremoto, uma tsunami,
um vulcão em erupção, porque o aposentado vai lá, entra na fila do INSS, vim pegar aqui minha aposentadoria perfeitamente, só que nós não temos dinheiro. E agora? Mas como o senhor não tem meu dinheiro, eu sou aposentado, eu vivo disso perfeitamente. O governo perdeu sua capacidade de financiamento. Gente, é uma coisa chata de se falar e que os heterodoxos não conseguem me responder. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Infelizmente não nasceu em árvore ainda. Então gasto é vida. Maravilha, mas tem que vir de algum lugar. Se você programa 230 bilhões fora do orçamento, fora do teto, fora do arcabouço fiscal, eu pergunto, vem da onde esse dinheiro? De reserva nós não temos. Ninguém queima reserva assim. Então, vai ser mais dívida. Então, é uma coisa que é extremamente perigosa. O Krebs está falando contra benefícios sociais, o Krebs não presta, o Krebs é um cara malvado. Não, não é, ao contrário. Eu estou justamente preocupado com os mais desfavorecidos, porque você dá com uma mão e tira com a outra. Você aumenta um benefício social, o país todo se endivida, aumenta o déficit primário, o dólar sobe, a bolsa cai. O que acontece? Vem a inflação e tira o poder de compra do assalariado, diminui o salário real. Se existe inflação, meu amigo, quem é que paga? É o dono do supermercado? É o banqueiro? Não. É o cara que tem um salário de fome. É esse que paga. Se o dólar sobe, sobe o preço da comida. Então, existem falácias que são contadas que, pelo amor de Deus, tá? Úrsula Wilber, você que está entrando, que me conheceu há pouco tempo, eu não quero fazer nenhum juízo político. Eu não estou aqui para falar de política, partido, Bolsonaro, Lula. Pelo amor de Deus, eu quero distância desse tipo de debate, entre aspas, dessas ondas agressivas. Não quero isso. Eu estou aqui para falar de teoria econômica. Excesso de gastos fora da responsabilidade, trazem malefícios para os mais pobres. Essa é a realidade, essa é a teoria econômica que se confirma na prática, é só isso que se confirma. Por quê? Excesso de gastos dá inflação por dois canais. Vamos falar de economia. Dois canais. Primeiro, excesso de gastos aumenta a demanda e, por pressão, aumenta os preços. Segundo canal, se você já tem uma trajetória dívida PIB que está explosiva, matematicamente a gente comprovou que está explosiva, que o Brasil tem taxa de juros real de 5, 6% aproximadamente, cresce uma taxa, esse ano vai crescer talvez 3%, mas o crescimento potencial do Brasil tem estado em 2, 1,5%, e olhe lá, ou seja, a taxa de juros real no Brasil é maior que a taxa de crescimento, nós precisamos de superávit primário para ter uma trajetória convergente da dívida. A gente tem? Não, a gente não tem. A gente tem déficit primário desde 2014. Então, nós estamos com uma trajetória explosiva da dívida. A gente vai aumentar gasto, o credor vai olhar para a gente e falar assim, show, vou te emprestar mais? Não, ele não vai falar isso. Por quê? Porque aumenta uma coisa chamada risco país. Risco de quê? De calote, né? Que nós economistas chamamos um termo elegante que é default. Default é um nome bonito para calote. Só minha dívida só cresce e eu não junto para pagar nenhum juros, um dia, meu amigo, vai chegar uma hora que eu vou perder a capacidade de financiamento e vou te dar um calote. Então, o investidor não vem. Se ele não vem, acabou o país, acabou, né? O Prêmio Nobel de Economia esse ano foi para 3, obrigado Gabs pelas suas palavras tão gentis, foi para 3 economistas, dentre eles o Ben Bernanke, que foi presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano, e que é um grande estudioso
crise de 29, do crash da Bolsa de 1929, e quando veio a grande crise econômica de 2008, depois da crise financeira nos Estados Unidos, assim que o Lehman Brothers quebrou, o Ben Bernanke interviu e salvou o sistema financeiro, ou seja, ele diagnosticou todos os problemas da crise de 29 e não deixou que acontecesse novamente. Ele impediu, ele ganhou o prêmio Nobel justamente por esses estudos dele, como aprender e como evoluir a partir de análises de crises anteriores. É isso que os países sul-americanos precisam aprender a fazer. Então, estamos aí com a Argentina criando um método revolucionário contra a inflação, que é congelamento de preço. Nós tivemos no Brasil 6, não está dando para 5 mais 1, 6 planos heterodoxos com congelamento de preço antes do real. Os 6 deram errado, né? É aquela história do Rogoff e Reinhardt. Kenneth Rogoff, um grande economista, que já foi diretor do FMI, estudei muito nos livros dele quando eu fiz mestrado, e a Reinhardt é uma economista também, e eles têm um livro sensacional que se chama This Time is Different. Dessa vez é diferente, né? Dessa vez vai dar certo. Não, vai dar errado de novo. Então, a América do Sul precisa aprender com os erros do passado, né? E não repeti-los, né? O Brasil já criou o que era chamada de nova matriz econômica, né? Que foi um desastre completo, justamente na parte fiscal, em que houve um aumento enorme de gastos públicos e simultaneamente isenções fiscais, ou seja, a dívida pública com proporção do PIB, mas ela fez assim, uma ladeira, subiu. E o resultado qual foi? Não, mas essa é a teoria para desenvolver, a gente quis desenvolver. Mas qual foi o resultado? Rick Muniz, qual foi o resultado da nova matriz econômica, Rick? Queda de 7,2% de PIB e inflação de 10,7% ao final de 2015. Então nós vamos trilhar qual caminho? O caminho virtuoso ou o caminho do fracasso que nós já vimos, né? Então, quando que o gasto é importante? Quando é que o gasto público deixa de ser um vilão? PEC do estouro, exatamente. Ele é vilão quando ele não tem uma contrapartida. Ele é vilão se ele está em excesso. Ele é vilão se nós estamos com uma trajetória de dívida pública explosiva, se não converge. Pois é, se não converge para um ponto. Agora, década de 1930, o mundo inteiro em depressão econômica, né? Não era mais uma recessão. Foi para evitar essa situação que o Ben Bernanke salvou o sistema financeiro em 2008. Mas o mundo inteiro estava numa enorme depressão econômica. Nessa década, John Maynard Keynes lança sua teoria geral do emprego, da moeda e dos juros. Nessa teoria, Keynes fala, olha, se o Estado não entrar para aumentar gastos e estimular a economia, a gente não sai desse buraco. Perfeitamente, óbvio, né? Neste particular, quem sou eu para corrigir Keynes? Certíssimo. Quando que o gasto público não é vilão? Numa pandemia, por exemplo, você não pode deixar de salvar vidas, né? Nunca vou me esquecer do exemplo que o Alexander Schwarzman deu. Ele comparou a pandemia com a Segunda Guerra Mundial. Você tem que matar Hitler, você vai lá, mata o Hitler, depois você vê quanto custou, né? Então, para salvar vidas, não se economiza. Aí sim, aí imprime título de dívida, vamos nos endividar, deixa todo mundo em casa, lockdown, dá
ao empresário ou empresta a juros ridículos para que ele pague os seus funcionários para ficarem em casa, um belíssimo lockdown, como foi feito na Nova Zelândia, e aí depois ver quanto custou, como diz o Schwarzenegger. Depois a gente vai emitindo títulos de dívida e depois é uma pandemia, é uma situação de exceção. Então, grandes crises mundiais, depressões, pandemias, aí o governo tem que intervir, né? Nessa pandemia, os governos do mundo inteiro aumentaram seus gastos, né? Estados Unidos teve 6 trilhões de dólares, né, de expansão fiscal. Agora, os bancos centrais do mundo inteiro também praticamente zeraram os juros, né? E o Fernando de Holanda Barbosa faz uma crítica contundente a essa política monetária tão expansionista, né? Isso aconteceu no Brasil. O Brasil teve uma taxa histórica baixa, né, de 2%, e existem críticos, né, dessa condução da política monetária aqui pelo nosso Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu prefiro não tecer comentários, que tudo que eu não critico com antecedência, ex ante, eu não gosto de criticar ex post. Mas a crítica à grande expansão monetária mundial faz sentido para mim, porque a inflação é filha da crise, né? Você injeta moeda, tamanho, volume na economia, né? Na economia americana foram trilhões e trilhões de dólares, que, como foi dito nos Estados Unidos, né? A água vai transbordar da banheira, né? É muita moeda, é muito aumento, é uma oferta monetária gigantesca que não dá, a economia não vai absorver isso. Isso é para alavancar a economia depois de uma crise de proporções globais, mas acaba gerando inflação. Então, a teoria do Fernando de Holanda Barbosa, que é o meu mestre, é o mestre de tantos, né? Para mim é um dos maiores economistas do país vivo, é que haja somente expansão fiscal e não expansão monetária, não redução dos juros e não uma expansão da base do estoque de moeda de tal sorte que faça tanta inflação. Então, o gasto público, ele tem a sua hora, né? Ele não é de todo um vilão. Muitos alunos já me perguntaram ao longo dos cursos de macroeconomia, se a dívida pública é uma coisa tão perigosa, por que Estados Unidos, né, tem uma dívida de 100% do PIB, às vezes 110% do PIB, Japão, França? Então, como diz um querido... Saímos de novo do ar, estamos voltando. Como diz um queridíssimo amigo meu, que já foi meu chefe, Lugatti, não compara borboleta com avião, né? Os dois voam, só que em altitudes diferentes. Voltamos à equação da trajetória da dívida, B ponto ou DBDT, como função da dívida, né? B ponto é R menos G vezes B menos superávit primário. Então, Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, Alemanha tem uma taxa de crescimento G, de growth, maior que a taxa de juros real. Então, R menos G fica negativo, a trajetória tem uma inclinação negativa e aí converge, eles não precisam de superávit primário. A taxa de crescimento da economia desses países compensa isso. Eles crescem. E é uma pujança de crescimento inacreditável. Agora, países como o Brasil, em que a taxa de juros real é maior, vírgula, e bem maior do que a taxa de crescimento, aí a trajetória é positivamente inclinada, ou seja, é explosiva essa trajetória. Só não será explosiva se tiver superávit primário. Como nós não temos, então, meu amigo,
eu acho melhor começar a pensar em ter. Nós precisamos ter uma política econômica, uma política fiscal, se não nesse governo, não sei quando, num outro governo, que vá se preocupar. Olha, eu vou fazer uma política fiscal responsável, não é austeridade fiscal, nada disso. A Angela Merkel, ela exercia responsabilidade fiscal. E olha que era a Alemanha, que tem uma taxa de crescimento bem maior que a taxa de juros real. Bota maior nisso. Mesmo assim, ela perseguia uma política fiscal responsável para deixar o país equilibrado. Então nós temos que ter uma preocupação simples. Se eu estou devendo para o RIC, eu tenho que pagar os juros. Então, são coisas, né, que não precisa exatamente ser um macroeconomista para entender isso. Senão vai chegar uma hora que o governo vai perder sua capacidade de financiamento. Não se brinca com essas coisas, né? Nós já estamos com inflação alta, o assalariado mais desfavorecido já está pagando preço. Esse ano tivemos superávit primário. Tivemos sim, graças à inflação. O imposto inflacionário pagou esse superávit. Assim não vale. Eu não quero superávit primário. Eu quero superávit primário, Marcelo, bem-vindo. Eu quero superávit primário com responsabilidade do governo, de gastar menos do que arrecada. Senão, além desse sacrifício, se um dia essa bomba estoura, essa bomba fiscal, né, que dizem que tem especialistas para desarmar a bomba, quando essa bomba estourar, que se você não cuidar dela, ela estoura, além do assalariado comprar menos comida, o aposentado vai chegar lá e não vai ter dinheiro para o aposentado. Isso não é uma profecia do Apocalipse, isso não sou eu rogando praga. Isso, gente, isso é teoria macroeconômica que se confirmou ao longo da história moderna, tá? Isso é economia moderna, não adianta tentar fugir. É como um aluno que eu já tive recentemente, que estava falando mal da tecnologia, da indústria 4.0, falando mal das revoluções industriais. Quer dizer, é uma coisa esquizofrênica isso, né? Não, a internet vai roubar isso, aquilo. Meu amigo, a internet está aí, a revolução 4.0 está aí. Ou você se adapta, ou então você se muda para Marte, para a Lua, vai para outro planeta, uma coisa assim, né? Então, essa é a realidade da teoria macroeconômica que se confirma na prática. Se você não tem responsabilidade fiscal, essa bomba estoura um dia. Não é praga do Dornbusch. Isso aconteceu e acontece. Então, é preciso cuidar disso. É muito, muito, muito importante. É tão importante que é vital, né? Os gastos públicos, eles precisam ter um respaldo, eles precisam ter uma contrapartida de receita. Caso contrário, gera uma situação insustentável para países como o Brasil, em que a taxa de juros real é maior que a taxa de crescimento. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer demais ao Marcelo Arruda, ao Rick Muniz, à Patrícia, ao meu queridíssimo Gabriel Gado Geógrafo, queria muito um dia te conhecer, ao Dudu Bastos, a Úrsula Wilber, não sei se ainda está aí. Úrsula, muitíssimo obrigado por você ter entrado, a Gabriela, ao Leandro, ao Matheus, B. Oliveira, meu queridíssimo Newton Bruno, a Kerlis Farias, Rafael, Silvinha, e tantos outros que estiveram aqui com a gente. Deixa o seu comentário aqui, isso me ajuda a espalhar essa live, tá? Eu vou fazer alguns excertos daqui para vocês terem a oportunidade de ver alguns pedacinhos sem ter que ver a live toda. Me ajuda a espalhar, chama um amigo seu para ver, para compartilhar esse vídeo, tá bom? E um grande beijo para todo mundo e até a próxima live, quinta-feira, 20h30 da noite. Tchau, tchau.